Senhoras e senhores, seguidores da TV Tonhão, esta é mais uma live do Centro Espírita Virtual. Hoje, com o tema A Igreja de Jesus. Costumamos argumentar que Jesus não pertenceu a nenhuma dessas religiões cristãs conhecidas hoje em dia. Mas ele aqui fundou, sim, uma igreja. E nessa igreja está embutida em todas as religiões cristãs existentes, como veremos a seguir. Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus Cristo perguntou: Quem diz o povo que eu sou? Alguns dizem que és Elias. A responder, alguém logo se apressou. Outros dizem que és Jeremias, ou João Batista, que ressuscitou, ou qualquer um outro profeta que a vida retornou. E vocês? Interrompeu Jesus. Quem dizes que eu sou? Foi aí que respondeu Simão Pedro com naturalidade. Tu és o Cristo, Filho de Deus, na verdade. Bendito és Simão Barjonas, respondeu Jesus com tranquilidade. Mas não foi a carne nem sangue que te revelou, na verdade, a minha origem, e sim meu Pai, que está no céu na realidade, onde permanecerá por toda a eternidade. E tu és Pedro, pedra, e sob esta rocha na realidade, eu construirei a minha igreja para as posteridades. Pedra é uma coisa e rocha é outra. Atentemos para esta particularidade. Isto está em Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 23. Pedra é o termo genérico utilizado para denominar todo componente sólido que na crosta terrestre está. Rocha são agregados naturais, formados por um ou mais mineral, inclusive vidro vulcânico. É matéria orgânica em geral, que são mineraloides que se constituem da crosta terrestre a parte essencial. Ora, aqueles homens que compunham a grande multidão que seguia a Jesus tinha parcos conhecimentos então a respeito de Jesus Cristo, o divino mestre cristão. Supunham-no um profeta ou um super-herói de outra dimensão, com superpoderes suficientes para libertá-los, então, o mais rápido possível das garras da escravidão. Como sabemos,
aquele povo estava subjugado pelo poderio romano dos Césares. Até mesmo alguns apóstolos anteviam essa possibilidade. Então Jesus resolveu esclarecê-los naquela oportunidade, colocando-os a par de sua origem e da sua missão na verdade. Como todos nós sabemos, ao ler o Evangelho e as Escrituras, todo mundo, ao tempo em que Jesus fez a sua romagem terrena, acreditava sim na possibilidade de um morto voltar à vida. Eles só não sabiam como isso se processava. Por isso, ali, naquela oportunidade em que Jesus pergunta quem a multidão diz que eu sou, eles achavam que ele era uma reencarnação de um dos profetas que já tinham partido. Por isso, até os apóstolos, devido ao véu do esquecimento de suas origens e de suas vidas passadas, também acreditavam nessa possibilidade. Jesus aproveitou ali aquela oportunidade para esclarecer a todos, então, a sua origem e que ele não era uma reencarnação, e sim uma encarnação, que pela primeira vez, como o ser mais puro que já pisou na face da terra, ele estava ali presente diante de seus apóstolos. Daí a proposital pergunta do mestre, para a lei da reencarnação também destacar: quem a multidão diz que eu sou? Jesus resolveu perguntar. A resposta à pergunta sacramentou a reencarnação sem Jesus a nada contestar. Porque esse era o seu objetivo. Porque isto ele queria que ficasse registrado para a posteridade. A possibilidade dele ser uma reencarnação como hoje todos nós somos. Só que ele não era. Ele era um missionário aqui enviado para nos deixar o caminho mais curto para sairmos das trevas da ignorância, para vivermos a eternidade. Todos os apóstolos eram médiuns. Simão tinha o dom da mediunidade. E isso ficou provado no dia de Pentecostes, na verdade. E como o apóstolo Paulo pregou, cada dom com a sua especialidade. Todos sabemos que no dia de Pentecostes, os apóstolos, no linguajar bíblico, ficaram cheios do Espírito Santo. Deram passividade a outros seres que não estavam ali, que através dele falaram em línguas estranhas para os povos que ali estavam, pois uma pessoa, um apóstolo falando na sua língua originária, fazia com que centenas de estrangeiros ali presentes entendessem na sua linguagem. Por sinal, este falar em línguas estranhas é totalmente diferente do que se vê hoje na atualidade. E usando a mediunidade de audiência, dom concedido por Deus, recebendo espiritual influência, foi que Simão Bar-Jonas respondeu: Tu és o Cristo em evidência, o verdadeiro Filho de Deus. Evidentemente que uma voz, uma das vozes que vem do céu, soprou essa resposta em seus ouvidos através do dom da mediunidade de audiência, que no futuro seria catalogada
por Allan Kardec e que ainda hoje existem médios com esta possibilidade. Era esse o objetivo do Cristo naquela ocasião, tanto para os apóstolos quanto para a grande multidão. Mostrar sua verdadeira origem e evidenciar tanto a reencarnação como a possível comunicação com o mundo espiritual. Como a gente vê, não há invenção do Espiritismo em nada do que a doutrina prega. Tudo isso nos foi iniciado pelo Divino Mestre Jesus. Pedro foi apenas o veículo daquela mediúnica revelação. Por isso, foi bem-aventurado pelo Divino Mestre cristão, pelo seu dom abençoado, ali executado com perfeição. Ora, vejam os senhores, é a mesma mediunidade que foi bem-aventurada pelo Cristo num ser humano chamado Pedro, hoje é por muitos classificada, quando na doutrina espírita, como obra do demônio. Mas isso também faz parte do desconhecimento, pois os fariseus também diziam que Cristo era filho de Belzebu. Indo, porém, mais além disso, Jesus disse: Tu és Pedro, e com certeza, sobre esta rocha construirei a minha igreja. Como vimos, pedra era um nome genérico, rocha, um mineral de grande dureza. Jesus fez ali uma analogia. Como ele estava se referindo a Pedro, cujo nome queria dizer pedra, no nosso dicionário hoje em dia, ele fez essa analogia, dizendo: Tu és pedra, mas sobre esta rocha, algo mais duro, algo mais resistente, algo que poderia suportar toda a transição dos seus ensinamentos e nos levar da ignorância para a luz, era ali que ele construiria a sua igreja. E por que essa analogia? Porque Pedro, pedra, foi o veículo de uma revelação, a rocha, de uma comunicação espiritual, a rocha, que ali foi classificada como comunicação com o Espírito Santo. Então, na verdade, vamos logo assimilando que Jesus disse: Tu és pedra, mas eu constituirei a minha igreja com a base nas revelações do mundo espiritual, das vozes que vêm do céu. E assim foi durante toda a sua trajetória terrena, se comunicando com o Pai, com os Espíritos Santos, que nós veremos a seguir. Mais à frente, quem era este Espírito Santo? Pedro, ou pedra, foi apenas o veículo de uma grande revelação, através da sua mediunidade, e rocha segura em questão. São as vozes que vêm do céu, através da revelação, que nos inspira, que nos orienta, como o nosso anjo guardião, que vive a nos orientar, que infelizmente não pode intervir, nem fazer as nossas funções, porque respeitam um poder que a nós foi dado por Deus, que é o nosso livre-arbítrio. Nós temos o poder de escolha
e o poder de decisão. E toda vez, como já estou cansado de dizer, que acertamos na escolha, ganhamos um bônus para a vida eterna. Ao errarmos na escolha, por ainda não sabermos usar este dom divino que Deus nos deu, que é o livre-arbítrio, conquistamos um ônus que vamos ter que ressarcir durante essa caminhada, essa trajetória rumo à vida futura que nos foi prometida por Jesus. Agora é hora de refletirmos, de entendermos na realidade sobre quais os fundamentos prometeu Jesus na verdade. Construir a sua igreja ou a sua comunidade. Claro que era sobre a revelação, sobre as orientações que vinham do céu, sobre as comunicações espirituais. E assim se seguiu. E assim Jesus foi anunciado o nascimento do próprio Jesus a Maria através de uma comunicação espiritual com um espírito que ali foi chamado anjo. E assim se sucedeu por toda a sua romagem, em todos os seus ensinamentos, enquanto esteve aqui na terra o divino e amado Mestre Jesus. A própria atitude energética de Jesus, em uma outra oportunidade, quando Pedro tentou dissuadi-lo de sua missão, na verdade, confirma que ele não se referia a construir sobre Pedro, e sim sobre o seu dom de mediunidade. Quando os soldados vieram prender Jesus e Pedro saca a sua espada da bainha e corta a orelha de um soldado. Jesus olha para o seu apóstolo, aquele mesmo que um dia foi bem-aventurado pela sua revelação e no qual ele disse que construiria sua igreja. E assim ele se referiu: vai de retro, Satanás. Lhe disse Jesus naquele momento. Não que Pedro fosse Satanás, mas devido ao dom que ele traz e que o influenciava a tal atrevimento. Naquele primeiro momento, era o Espírito Santo. Aqui, era um espírito obsessor que o tentava a impedir que Jesus concluísse a sua missão e a tarefa para o qual foi enviado ao planeta Terra. Este ser, este espírito que influenciava Pedro neste momento, é que era Satanás, e não o seu apóstolo querido. Ficando muito claro que Jesus, em nenhum minuto que seja, até pelos limites da carne, que há muitos erros nos enseja, pensou em edificar em ombros humanos os pilares da sua igreja, em frágeis ombros humanos, que se hoje estamos convictos de que estamos no caminho certo, não temos a certeza em que pedra amanhã não tropeçará a nossos pés. O que Jesus prometeu foi fundá-los sobre a revelação, ou seja, sobre as verdades que eram reveladas então, pelo dom da mediunidade do profetismo cristão. Todos os tempos, desde os mais longínquos profetas, sempre foi utilizada a comunicação espiritual, a mediunidade e a orientação dos espíritos superiores, do nosso anjo guardião, do nosso mentor espiritual e de Deus também,
no Velho Testamento, na figura de Jeová. As verdades das vozes que vêm do céu, rocha de inigualável potencial, de conteúdo divino e Espírito Santo em geral, contra os quais jamais prevalecerá as investidas do mal. Porque o mal só pode agir contra a carne. Os obsessores só podem nos desviar do caminho a que viemos fazer aqui. Mas não prevalecerá, porque aqueles mesmo de coração mais duro, um dia amolecerá. E Jesus foi claro: nenhuma ovelha se perderá. A única coisa que podemos fazer é tornar mais longo ou mais curto este caminho que aos céus um dia nos levará. Os vários tipos de mediunidade que fazem descerrar o véu, através de mensagens e vozes que vêm ao léu, para nos apresentar a chave que abre as portas do céu. Há um versículo na Bíblia que diz que até na hora que dormimos, verdades se derramam em nossos ouvidos. Nós saímos do corpo, visitamos nosso anjo guardião, recebemos conselho, visitamos espíritos amigos, espíritos familiares, aqueles que nos amam, todos, em nome de Jesus e com as bênçãos de Deus, a infinita sabedoria nos orienta, nos conduz, e mesmo com todas as nossas fraquezas vamos caminhando até que um dia possamos chegar finalmente vencedores, como está escrito na parábola do filho pródigo, e em nossa homenagem haver festa no céu. Já que sua prática possibilita a todos nós, de forma individual, enquanto seres humanos e de uma forma geral, ainda que chumbados à terra, penetremos nas sendas espiritual. Porque todos nós somos médios, em maior ou em menor dimensão. Por isso, como está escrito, sonhamos, temos visões, temos premonições, temos intuições. E de um modo geral, por mais materialistas que ainda sejamos, paulatinamente vamos penetrando nas sendas da vida espiritual. Sendo Pedro pedra ou rocha, apenas palavras a serem assimiladas, que não têm maior importância se forem bem interpretadas, como símbolos de uma verdade que ali foi revelada. Ali, as palavras não tinham a menor importância. A importância foi a causa que originou as palavras, a causa que deu motivo, que deu consequência à revelação perfeita que Pedro o fez ali, sem que ele tivesse conhecimento absoluto enquanto Pedro encarnado, mas com a convicção de quem sabia o que estava dizendo, ele disse: Tu és o Cristo, Filho de Deus. Onde o apóstolo Pedro, no exercício da sua mediunidade, foi apenas um intermediário humano, um simples veículo, na verdade, para, através de um Espírito Santo, fazer revelações para a posteridade. E eu tenho colocado aqui, vocês já devem terem observado, um Espírito Santo e não o Espírito Santo. Porque na linguagem, no aramaico, na linguagem que era exercida na época, que hoje já é uma língua morta, não existia vogais, não existia
os artigos o, a, os, as, uma, uns, uma. Então, na hora da tradução, o tradutor colocava da forma como ele, no seu entendimento, achava que era. Então, assim como pode ser o Espírito Santo, estaria normal se fosse colocado um Espírito Santo. E quando a gente vai ler no Apocalipse, na hora que João é levado para escrever o que via no mundo espiritual enquanto seu corpo dormia na ilha de Pátimo, ele descreveu que existem 7 tochas, que são 7 espíritos, que são os olhos de Deus e que percorrem por toda a terra. Entre eles estava Jesus. Então todos são Espíritos Santos e qualquer um deles poderia ter essa missão de estar se comunicando com Jesus, com os apóstolos, com os profetas. E trazendo suas mensagens para implantar aqui, para deixar para as posteridades o caminho, a verdade e a vida, porque Jesus era um desses Espíritos Santos. Eu edificarei a minha igreja. Afirmação clara e sem pontos obscuros. Jesus não afirmou ser ali naquele instante aquele projeto divinamente seguro. O verbo edificar proferido por Jesus propositalmente estava inflexionado no futuro. Apesar daquele evento estar sendo ali realizado, Jesus não disse que ali naquele momento edificaria a sua igreja sobre a pedra. Ele disse: eu edificarei futuramente, como realmente aconteceu. Se Jesus se referisse a Pedro, seria outro o seu procedimento, seria outra as suas palavras, com outro discernimento. Sua igreja seria fundada ali mesmo, naquele exato momento, o que não aconteceu, como veremos a seguir. Porém, o que Jesus ali anunciou, só posteriormente teve o aporte. A profecia que ali foi revelada, no outro local foi concretizada de tal sorte que se cumpriu de forma divinizada no dia de Pentecostes. Ali foi edificada a igreja do Cristo, através das vozes que vêm do céu, e onde se batizaram de imediato mais de 3.000 pessoas, fundando assim a comunidade cristã, que é conhecida como a Igreja de Cristo, e que reúne todas as religiões cristãs que conhecemos na atualidade. Reunidos estavam os apóstolos, aos ensinamentos do mestre atento, quando de repente do céu, em um determinado momento, um verdadeiro escarcéu, desceu um poderoso pé de vento. E ali naquela reunião, onde estavam reunidos os apóstolos e centenas de estrangeiros, começou o fenômeno de implantação da Igreja do Cristo, se iniciando por este pavoroso pé de vento. Com intensas línguas de fogo que distribuíram-se entre eles, até repousarem serenamente com todos os seus haveres, como auréolas de fogo sobre as cabeças de cada um deles.
E todos ficaram cheios do Espírito, iniciando-se ali um belíssimo ritual. Apóstolo falando em línguas estranhas, das que lhe eram habitual. E cada estrangeiro ali presente ouviam no seu idioma natal. Um apóstolo falava na sua língua e cada um dos presentes, centenas, ouviam o que estava sendo dito no seu idioma. E essas centenas de estrangeiros, cada grupo falava em um idioma diferente. E ali, como eu já disse, estavam reunidos religiosos de várias nações. E todos entendiam o que diziam, sentindo pulsar os corações. Ouviam a tudo extasiados, tomados por imensa emoção. Era uma coisa nunca vista. Como um ser humano pode falar na sua língua e ser entendido por dezenas de outros idiomas? Espantado, murmuravam entre si: não são esses homens galileus? Como podem falar nossa língua, se são rústicos judeus? E concluíam maravilhados: isso só pode ser coisa de Deus. Os mais crentes, os mais sensíveis, sentiam no coração a verdade daquelas mensagens maravilhosas, daquele evento maravilhoso que ali estava sendo vivido naquele momento. Porém, outros, incrédulos, diante do que ali era exposto, zombavam, dizendo: não é nada de Deus, isso aqui é posto, isso que aqui é posto, é uma prova que eles estão cheios de mosto. É uma prova que eles estão bêbados. Era isso que eles queriam dizer. Por uma bebida que era feita na época, como se vê aí na gravura. Como sempre, toda a verdade que é dita até hoje sempre tem oposição. Não fugia a regra nos tempos de Jesus, onde quantas vezes foi agredido com palavras pelos fariseus. Não se contendo, Pedro tomou a palavra diante de tamanha heresia e disse: eles não podem estar embriagados e com nenhum tipo de patifaria, se nós ainda estamos na terceira hora do dia. E até a terceira hora do dia era prece, era hora de preparação, era hora de entrar em contato com Deus para pedir proteção, para pedir uma boa pesca, para pedir um bom dia e saúde à família e a todos os que dele necessitavam. Ali se cumpriu a profecia do profeta Joel na realidade. Nos últimos dias derramarei meu espírito em toda a carne. Vossos filhos profetizarão, terão visão e velhos sonharão na verdade. Tudo isso foi dito há vários séculos e até hoje ainda há quem duvide. Ainda existe fariseus que nos levam a crer que sem resistência não há luta e sem luta não há evolução. Arrependei-vos cada um de vós e sejam agora batizados. Em nome de Jesus Cristo, sejam pelas águas purificados.
simbolizando o sangue do Cristo para a remissão dos pecados. Naquele dia, mais de 3.000 pessoas ali foram batizadas então, cumprindo-se a promessa feita a Pedro em relação à fundação de sua igreja sobre a rocha segura da divina revelação. Observem também que pela primeira vez, afinal, a mediunidade poliglota se fez realidade triunfal, como comunicação mediúnica ou contato espiritual. A mediunidade poliglota quer falar em língua, mas em línguas existentes na terra, e não em língua dos anjos que ninguém conhece. A mediunidade poliglota que existe até hoje é você falar uma língua diferente dos que estão presentes, para que todos entendam, através da sua fala, tudo o que está sendo dito. E por que será que esta mediunidade e não outra foi escolhida, afinal? Então é importante evento de comunicação ostensiva espiritual, senão para dar à Igreja de Cristo o caráter universal, o caráter a todas as religiões cristãs, para que se entendesse a voz do Cristo em todos os credos de todas as partes do mundo. E assim se fez. E quem pode nos garantir, com absoluta convicção, de que não foi essa mesma falange de espíritos que fundou a Igreja do Cristo naquela ocasião, que depois de 20 séculos transmitiu a Kardec a terceira revelação? Quem pode nos garantir? Se são eles espíritos benfeitores, se são eles espíritos dos quais são as vozes que vêm do céu, se são eles que nos mostram o caminho, juntamente com Jesus, que nos intui, que nos dirige, que nos orienta através da nossa consciência, que é Deus em nós. E que a doutrina espírita, o conhecido espiritismo, não é o desdobramento atual, sem dogma nem secretismo, da versão rediviva do verdadeiro cristianismo. Sim, porque diferente do que se pensa, o objetivo da doutrina espírita, do espiritismo, não é a comunicação mediúnica, e sim o Evangelho de Jesus da forma que Jesus nos entregou. A comunicação espiritual existe como estudo, porque na transfiguração foi Jesus também que a esta comunicação nos iniciou. E por isso a estudamos e nos aperfeiçoamos para cada vez melhor aproveitarmos tudo aquilo que o Cristo nos ensinou. E que o Espiritismo mais perfeito que essa terra já fez, me perdoe, e que o Espírito mais perfeito que essa terra já fez jus, e toda a sua falange, artífice da gloriosa luz, no dia de Pentecostes, também fundaram e dão suporte à comunidade espírita cristã de Jesus. Queridos irmãos, queridas irmãs, foi com grande satisfação que colocamos para todos hoje este tema,
que fique para nossa reflexão. Tenham todos um bom dia, fiquem com Deus, porque eu gosto dele e vocês também. Bom dia!